Hi students, Teacher Fábio speaking. Vamos lá para a nossa terceira aula da nossa unidade 4, Unit 4, We the People. E we are going to start with a text, reading time. The text is talking about teenagers and the politics scenario that we face right now. Not right now, I mean in the world, you know? Então, vamos dar início através de uma atividade de leitura. Esse texto, vocês já estão pegando ele, o título está na página 23, ok? Aqui está dizendo o seguinte como título: Most young people are interested in politics, but are alienated by politicians. Que muitos jovens, pessoas jovens, são interessadas em políticas, mas eles são alienados pelos políticos. Então aqui, na verdade, todo esse texto, vocês podem acompanhar aqui as palavras que estão faltando: young people, politician, young people, politician, young people. Ele está falando, basicamente, em resumo, que o texto vocês possuem na apostila, sobre que os adolescentes eles não são levados a sério. São questionados por professores, pais, amigos, tá? Sobre seus hábitos, sobre tudo. E quando querem se ter uma opinião sobre política, também não são ouvidos. E, na verdade, todo mundo já foi adolescente um dia. Seus pais, eu, né, seus avós, enfim, todo mundo. Então, todo mundo, quando nessa fase de adolescência, obviamente que quer ser ouvido. E, obviamente, sim, tem muito a agregar a nível de valor a qualquer debate sobre qualquer assunto. Ok, guys? But they are taken for granted, as we say. Eles não são valorizados, não são levados a sério, né? E esse é o texto. O prof vai direto, aqui tem a resposta, já para você ter a resposta que é de interpretação desse texto. E aqui vamos acompanhar o nosso verdadeiro e falso, que ele é basicamente uma linha gerais sobre o tema. Fala o seguinte: Young people are not engaged in politics because there aren't any issues that interest them. Está dizendo que os jovens eles não se voltam para a política, né? Não participam não tem nenhum tópico que os interessa. Mentira, falso. B. There are many opinions about young people, but their own opinions aren't valued. O texto está dizendo, tá? Vamos sempre se ater à ideia do texto. Está dizendo o seguinte, que existem muitas opiniões sobre os jovens, mas que sua própria opinião dos jovens não é valorizada. O texto está defendendo essa ideia. Deixa eu colocar aqui o timer. C. Young people want to have a voice on issues related to their needs. Que os jovens querem, sim, ter uma voz ativa com relação aos tópicos de suas necessidades. Fato. Vocês são bastante politizados. Vocês querem ser ouvidos. Eu já os conheço o suficiente. D. Que somente only people over 21, pessoas acima de 21, são capazes de discutir tópicos importantes. Falso, obviamente que é falso. Até uma criança tem pontos de vista sobre várias coisas e tem o direito de ser ouvido. Acho que todo mundo tem esse direito. Né? The right to be heard. Education is one of the issues which interest and directly affect young people. Absolutamente. Que a educação é um dos tópicos que interessa e diretamente afeta os jovens. Um dos fatos é agora, em época de pandemia, a questão do Enem. Não é verdade? Foi marcada uma data que não era de acesso a todos, agora está sendo jogado para janeiro e fevereiro, enfim. E essa questão da educação no Brasil hoje está um pouco da questão do Enem, dos vestibulares, estou falando, né? Está totalmente incerto. Então, obviamente que sim, que é verdadeiro, que educação é um tópico, sim, que interessa a todos, né? A nós, professores, obviamente, por nossa profissão, e a vocês que são os diretamente mais afetados. Vamos seguir adiante com a nossa gramática. Nós vamos falar sobre modal verbs, na página 24. Aqui, tá. Opa. Isso. Gente, o must quer dizer deve. Ele indica quando alguma coisa é obrigatório. Primeiro, modal verbs, eles funcionam em uma frase
Exatamente como o verbo to be. Você começa com ele, você põe o not depois dele para fazer a negação. Exemplo. I can watch movies without subtitles. Can you watch movies without subtitles? I cannot watch movies. Modal verbs não pode ter o to depois. Eu falei I can watch. Eu posso assistir. Então não vai o to watch. I can watch, ok? O primeiro que estamos trabalhando aqui é o must, para obrigação. O have é o verbo ter, mas quando você tem have to, que não é um modal verb, mas ele está aqui nesse quadro, o have to, eu tenho que estudar. I have to study. Quando algo é necessário, obrigatório, certo? Should ele é usado para dar conselho. Ele quer dizer deveria. I should, I shouldn't, should you, should she. Aplica para todas as pessoas da mesma forma. Ele também tem um outro similar a ele, que é esse aqui que eu gosto bastante, que é o ought to. Ought to. É o único modal verb que tem um to no final. Tá bom? Também usado para recomendações. Não é muito usado frequentemente, mas eu curto bastante. O can, que é o mais conhecido, que é o pode. Could é poderia, indicando permissão ou habilidade ou uma possibilidade. O may também indica uma possibilidade, mas qual é a diferença de can, could, may e might? É assim, ó, gente. O can, 100%. I can help you, eu posso ajudar você. 100% de chance que eu irei. Vamos para 50%. I may help you, eu posso ajudar você. 50%. I might help you, eu posso, ainda é positivo, mas é 20%. E o could é 0%. Eu podia ajudar você. Isso em possibilidade. No item possibilidade, beleza? Eles têm o seu percentual. Então, vamos agora ver no exercício da página 25 esse tópico. Aqui, ó. Possível, meu conselho, muito importante. É uma regra, blá, blá, blá. Here we go, here we go. Desce, desce, desce. Aqui, gente. No Brasil, as pessoas têm que votar quando fazem 18 anos. Have to. Porque é uma obrigação. É uma obrigatoriedade. In my opinion, na minha opinião, como é opinião, já sabemos que é o should que é deveria. Porque o should é deveria para opiniões. Você deveria. You should be free to choose to vote or not to vote. Eu também, eu sou a favor dessa frase. Que nós deveríamos ser livres para escolherem votar ou não votar. Nos Estados Unidos, ninguém é obrigado a votar. Então, os políticos têm que convencer o eleitor a sair de casa a votar. No Brasil, é uma imposição. Obrigado a votar. Se não recebe multa, corta CPF, há um rolo tremendo. Vamos agora para C. On election day, people mustn't do. As pessoas não devem, não podem. Não é permitido fazer campanha política. Então tá bom, né? Na teoria é bonitinha, na prática não é assim. Vamos lá. As our moral duty, como é nossa obrigação moral, nós deveremos, we ought to, respect every political opinion. É o que o prof sempre defende. É uma questão moral respeitar toda e cada opinião política. Não importa qual seja, de quem seja. E é liberdade de expressão, não é verdade? Né, gente? É freedom of speech. In the USA, you can only vote if you are 18 and over. Você só pode, a possibilidade, né? Votar se você tem 18 ou mais que 18. Vamos fazer o 2 com teacher. Political candidate should respect. Ele deveria respeitar seus oponentes. É uma frase positiva. Não é shouldn't, tá? Por isso que está aqui o mais positivo. Estados Unidos, in the USA people. É uma negação. Don't have to vote. Não tem que votar se não querem. Aqui uma negação. Politicians shouldn't turn their backs on their voters. Que os políticos não deveriam, ou mustn't, não devem, obrigação, virar suas costas para quem votou neles. Tema polêmico, né, gente? Um votante, não, um eleitor, né? Votante não existe. A voter can choose whatever candidate she agrees with.
Ela pode, mas também tem os 50%, porque é uma liberdade de escolha, né? Por isso que usou o may, you can. Aí, em Brasil, presidential candidates can't be younger than 35. O Brasil não pode ter menos que 35 para ser candidato à presidência. Ou seja, vocês vão ter que esperar um pouquinho até que vocês lancem a sua campanha eleitoral para a presidência do Brasil. Brazilian voters can vote abroad if they register beforehand. Eles, estando fora do Brasil, eles podem votar nas eleições no Brasil, desde que eles façam um registro antes da eleição, né? Dentro do prazo legal. Eu já votei, quando morri fora. Uma vez só também. Brazilian voters can vote... O que já foi? AG. When you are called to work on the elections, you have to do it. Quando você é chamado para trabalhar nas eleições, você é obrigado aí. Já fui também. Chato. Chato. Dia não passa. Olha, pensa na chatice. Não vi nada de legal nisso aí, não. Mas já trabalhei. Não tem opção, não, né? Gente, foi isso. Trabalhamos, então, um texto sobre vocês. Trabalhamos os modal verbs também. E aí vai ficar só um conteúdo, tá bom, gente? Um abraço do teacher. Espero que vocês assistam essa aula, né?